Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, O Orgulhoso. Capítulo 71. Um mês depois, o dinheiro que eu precisava finalmente estava aqui. 1.200.000 dragões de ouro. Com ele eu compraria os Imaculados e destruiria Astapor. Durante este mês, aumentei meus amigos animais com diferentes animais. Eu havia adquirido 200 corujas, 3.000 ratos, 2.000 camundongos e cerca de 200 cobras novas. No final das contas foi um mês bastante produtivo. Agora era hora de seguir em frente e mostrar aos mestres o poder da ironia. Missandei, hoje será a queda de Astapor. Sorri para a garotinha, que me olhou por um segundo com a confusão florescendo dentro dela. Durante esse mês ela havia tentado descobrir que tipo de mestre eu era, esperando abuso físico ou talvez sexual. Mas eu já havia provado a ela diversas vezes que não era como os bastardos que ela servia em Astapor. Uma parte dela já sabia disso. Mas ela ainda estava relutante em acreditar que tal coisa existia e tinha medo de deixá-la guarda baixa. Mas estávamos chegando lá. Esse aqui vai ficar do seu lado. Missandei sorriu quase imperceptivelmente. Posso queimá-los agora? Neltarion perguntou enquanto saía da cama. Olhei para Neltarion, que havia crescido muito durante esse mês, passando do tamanho de um cachorro para o tamanho de um urso, e sorri. Sim, você pode. Neltarion olhou para mim com um largo sorriso enquanto sibilava. Você não vai se arrepender, pai. Vou queimar todos eles, vou deixar você orgulhoso. Eu ri de seu entusiasmo. Sim, você vai. A Praça do Orgulho era como tudo em Astapor. Em um estado lamentável, isso fez você se perguntar como diabos eles chegaram a esse ponto. Mas eu não estava aqui para ver de qualquer maneira. Eu estava aqui pelos Imaculados. Com eles eu destruiria esta cidade e a reconstruiria das cinzas. Meu plano era simples, usar seu próprio produto para destruí-los, mas parecia que a estupidez do mestre estava além do que eu esperava. Porque eles não apenas estavam me vendendo todos os soldados imaculados disponíveis em seu galo, com algumas pequenas exceções, mas também permitiu que meu exército entrasse na cidade desta vez. Então, em vez dos 14.000 soldados originais que eu esperava ter durante este ataque, porque esperava que eles tivessem algum cérebro, ou pelo menos um senso de autopreservação, eu teria cerca de 29.000 soldados e um dragão. O que faria este cerco, este massacre, é incrivelmente fácil. Você tem o dinheiro? O mestre perguntou ao bastardo valeriano com um sorriso ganancioso. Sim, respondi. Missandei estava ao meu lado, mas eu a instruí a ficar em silêncio. Queria ser eu quem lidaria com os mestres hoje. Oh, a vadia te ensinou um pouco de valeriano? O mestre riu com alguma preocupação. Não, mas é a língua materna da minha esposa. Eu ri, deixando saber que eu sabia antes de comprar Missandei como falar valeriano. Então, que tal fazermos isso? O mestre me olhou por um segundo antes de concordar. Vamos. Com um sorriso, ordenei aos meus homens que começassem a trazer os baús de tesouro com as moedas de ouro que eu havia prometido a eles. Cada baú tinha cerca de 100.000 dragões de ouro, então no total eu trouxe 12 baús de tesouro. O senhor fez seus escravos contarem o dinheiro enquanto ele me oferecia durante esse tempo um pouco de chá ou mulheres para foder enquanto esperávamos. Eu obviamente rejeitei suas ofertas, pois qualquer coisa vinda dele me enojava. Depois de algumas horas, a contagem finalmente foi feita. Bem, isso certamente foi um prazer, disse o mestre com um sorriso nojento, dando-me um chicote, também conhecido como dedos de arpia, enquanto os imaculados começavam a marchar para a praça. Os dedos da arpia é o nome do chicote usado para flagelar os escravos em Astapor. Respirando fundo, olhei para o chicote. O cabo era feito de algo preto elaboradamente esculpido. Também tinha 9 cílios de couro, cada um com uma garra dourada na ponta. O punho tinha uma cabeça de mulher com dentes pontiagudos de marfim. Este chicote foi dado aos novos mestres dos Imaculados como forma de pagamento. Eles obedecerão a algum comando? Eu perguntei com um sorriso. O mestre riu. Minhas lindas criaturas obedecerão a qualquer comando que você lhes der, Imaculado. Pule uma vez. Eu ordenei, e sem hesitação eles fizeram o que lhes foi dito. Ajoelhem-se mais uma vez, eles seguiram minha ordem sem hesitação. Eu te disse cegamente leal, disse o mestre com orgulho. E essa será a sua superação. Lealdade cega, é bom saber. Virando-me para o meu Imaculado, olhando para eles com um sorriso, eu disse, Imaculado, mate os mestres, mate todos os soldados, mate todos os homens que seguram um chicote, mas não machuque nenhuma criança, e arranque as correntes de todos os soldados. Mais uma vez, sem hesitação, os Imaculados fizeram o que lhes foi dito e começaram a matar os mestres na praça. O mestre olhou para mim em pânico enquanto gritava para o Imaculado enquanto apontava para mim. Eu sou seu mestre. Mate-o, mate-o. Eu sorri segurando o chicote perto de seu rosto. Não mais com isso dito e feito, decidi tornar as coisas ainda mais poéticas, chicoteando o mestre para o túmulo, enquanto meu recém-adquirido batalhão imaculado ao lado do meu Calazar começava a assumir o controle da cidade. Hora de queimar. Neltarion sibilou voando acima da cidade. Meu Deus, eu instruí a queimar apenas os mestres. Ponto de vista de Sor Barristan Selmy, Joffrey me dispensou da guarda real, dizendo que eu estava velho demais para servir como cavaleiro. Mas esse não era o verdadeiro motivo da minha dispensa. Num movimento inesperado e sem precedentes de Lord Varys, fui dispensado sob a alegação de que não mantive o rei Robert seguro e que a idade estava começando a me atingir. Mas isso foi apenas a ponta deste iceberg político. Eu era velho, não senil. Sabia que as motivações dos Lannister eram permitir que o pirralho desse uma capa branca ao seu cachorro, Sandor Clegane.
e permitir que a rainha Cersei Lannister colocasse seu irmão Jaime como novo senhor comandante com assento no pequeno conselho. Fiquei com raiva disso, servi contra minhas crenças durante toda a minha vida e é assim que sou pago pelos meus serviços. Mas também fiquei feliz. Afinal, gastei meus anos lutando por reis terríveis. Como homem de honra, tive que manter meus votos, mesmo que estivesse servindo a um bêbado ou a um lunático. E só uma vez na vida, antes que acabe, quero saber como é servir com orgulho, lutar por alguém em quem acredito. Pensando nisso, com a oportunidade de servir alguém em quem acreditava, estava a caminho de Essos. Vou usar o que resta da minha vida para limpar meus pecados com minha lâmina, murmurei, segurando firme o cabo da lâmina. Ponto de vista de Tywin Lannister, saio por uma semana, uma porra de semana, e meus filhos fodem com tudo mais uma vez. Embora fosse verdade que Sor Barristan Selmy era velho, seu nome trouxe medo aos corações de nossos inimigos. Um ativo de que precisávamos mais do que nunca. Mas a idiota que tive como filha teve que se intrometer em assuntos que não lhe diziam respeito e magoou ainda mais o nosso lado. Se o velho cavaleiro decidisse servir Henry, Santanis ou Pirralho Mormon, isso nos machucaria profundamente. Agora eu tinha que fazer algum controle de danos antes que as coisas piorassem. É quase como se meus filhos quisessem perder esta guerra, murmurei. Voltar ao ponto de vista de Ronard. Tomar Astapor foi fácil, depois de algumas horas eu tinha controle total e absoluto da cidade. Eu era mais rico porque, embora a cidade parecesse uma merda, estava carregada de ouro, literalmente. Meu exército ainda estava extraindo ouro da cidade e, pelas minhas estimativas, eu não só havia recuperado o que havia pago pelos Imaculados, mas também havia conseguido isso. Já mais de 10 vezes. Meu exército estava oficialmente na casa dos 100.000, contando os homens que tinha em Westeros. As coisas estavam indo muito bem hoje para mim. Você realmente quis dizer o que disse, disse Missandei, incrédula. Sim, balancei a cabeça, bagunçando um pouco o cabelo dela, deu uma boa olhada ao redor, pois isso é o que acontecerá com todos os traficantes de escravos no mundo conhecido. Missandei ficou em silêncio por um segundo vendo os mestres mortos nas ruas, antes de voltar seu olhar para mim com um sorriso. Você disse que era esta a escolha se este queria servir você ou não, bem, este aqui quer servir o quebrador de correntes, o pai dos dragões, o Shao do Ocidente, este quer servir você. Caramba, eu roubei o mojo de Daenerys, e ficarei feliz em ter você sob minhas asas. Capítulo 72. Depois de assumir o controle total e absoluto de Astapor, com minha primeira ordem de trabalho sendo que a escravidão era ilegal e que todos os escravos eram livres para escolher seu próprio caminho, deixei a cidade, deixando um pequeno exército de 5.000 homens para protegê-la, enquanto eu cavalguei com o resto do meu exército para MYR, onde me encontraria com Daenerys e meus bebês. Vir para Astapor abriu meus olhos para muitos problemas interessantes em meu plano. Logisticamente falando, toda vez que conquistei uma cidade tive que deixar algum tipo de exército para defendê-la, o que no final me deixaria com falta de homens. A única maneira de evitar isso era destruir completamente qualquer oposição. E considerando que até agora eu havia conquistado pessoalmente 3 cidades, 4 se contasse Tirosh que foi conquistada por um de meus generais durante meu tempo em Astapor, as coisas pareciam ruins para mim no futuro. Em cada cidade eu deixava cerca de 5.000 soldados para defender minhas novas terras de cercos e ataques de cidades próximas que decidiram que era hora de brilhar, deixando meu exército utilizável na casa dos 75.000 no momento, em vez dos quase 100.000 eu tinha no total. Embora 75.000 homens constituíssem de facto um grande exército, ao ritmo em que diminuía o meu número por razões logísticas, acabaria por ficar com quase nenhum. MYR 5.000 homens, Lige 5.000 homens, Tirosh 5.000 homens, Astapor 5.000 homens. No total, eu tinha 20.000 homens fora de minhas mãos, mas agora que percebi esse problema, esses números poderiam e seriam melhorados. Por exemplo, as ilhas não precisavam de tantos homens para protegê-las, os Krakens eram todas as defesas de que precisavam, então eu poderia diminuir o número delas para 1.000 homens em cada ilha e seria mais que suficiente. Agora, as cidades terrestres precisavam dos soldados que eu tinha com elas, principalmente para evitar me colocar em uma situação em que eu tivesse que conquistar uma cidade 2 vezes. Então agora a única maneira de reduzir a quantidade de homens que eu tinha em mãos era levando alguns das ilhas. Existe alguma coisa que este possa fazer por você? Missandei ofereceu. Por enquanto não eu ri a propósito, você pode se referir a si mesmo como eu, você sabe, em vez de, este aqui. Isso, me ensinaram que não era uma pessoa, mas um objeto, é difícil, Missandei sorriu para mim, enquanto tentava falar normalmente lutando muito para fazê-lo. Então essa é a minha missão para você, sorri, bagunçando o cabelo dela, de agora em diante, quero que você se concentre em apagar essa ideia da sua cabeça. Eu entendo, farei o meu melhor, Missandei sorriu. Virei-me para ela com um sorriso malicioso no rosto. Não quero que você tente, tentar significa que o fracasso é possível, quero que você faça isso para ter sucesso. Missandei olhou para mim por um breve momento, provavelmente ainda questionando por que eu estava fazendo tudo isso. Antes de assentir, eu farei isso. Ata garota, eu ri. Ponto de vista de Daenerys, um mês antes, a execução pública de Viserys começou, meu irmão me implorou que o perdoasse. Mas eu havia perdido toda a empatia que tinha por ele há muito tempo, e ele matou as cinzas quando ameaçou meus filhos. Pelo fogo abrimos nosso caminho, e pelo fogo ele morreria. Dany, por favor, eu imploro. Não faça isso. Eu sou seu irmão. Seu rei. Por favor, sinto muito.
Viserys gritou, catarro escorrendo pelo nariz. Você não é meu irmão, você não é meu rei, você não é nada, eu disse com um tom frio, e na hora Crow e Rhaegal voaram para fora de seus quartos, assustando Viserys. Dany, por favor, Viserys gritou mais uma vez, para que todos vissem. Dracários. Logo depois que essas palavras saíram da minha boca, tanto Crow quanto Rhaegal incendiaram meu irmão. Seus gritos de dor duraram cerca de 3 segundos, antes que ele se transformasse em cinzas, mostrando ao mundo que ele não era um dragão, pois as chamas não podem machucar um dragão. Seja um lembrete de que farei qualquer coisa para proteger minha família, eu disse enquanto saía da área de execução com Crow e Rhaegal, deixando para trás um turbilhão de emoções na multidão. Alguns torceram por mim, principalmente os Ironborn, alguns me temiam e outros me respeitavam. As pessoas sempre se lembrarão disso, disse Darcy com tom preocupado. Bom, que seja um lembrete de que não há ninguém que eu não mataria para proteger meu marido e meus filhos. Ponto de vista de Daenerys. Agora, Ronard conquistou Astapor e ao longo do caminho, aumentou nosso número com 14.000 guerreiros imaculados. Em sua ausência, Tyrosh caiu sob o poder de nossa marinha, e nossos doces e pequenos pacotes de alegria cresceram muito. Geralt estava tão grande agora, e rastejava como um macaquinho por toda parte, nunca se cansando, sempre procurando brincar, ao contrário de Alyssa, que era sua gêmea totalmente oposta, calma e bem comportada, dormindo quase o tempo todo. Mas mesmo com sua atitude calma, eu encontraria Geralt corrompendo sua irmã para fazer coisas malucas de bebê, como eu encontraria Alyssa forçando Geralt a tirar uma soneca. Todos os dias eu tinha uma nova surpresa, um novo motivo para sorrir com eles, mas também um motivo para ficar triste. Fiquei triste por Ronard estar sentindo falta de tudo isso, eu sabia e entendi o porquê, mas ainda assim era triste. Não fique triste, minha rainha, Darcy disse lendo meu rosto como um livro, o rei virá em um mês para MYR, você o verá lá e os filhotes também. Eu só queria que pudéssemos estar juntos o tempo todo, sorri. Assim que esta guerra terminar, tenho certeza de que esse desejo se tornará realidade, Darcy sorriu. Ponto de vista de Illyrio Mopatis. MYR havia caído, assim como Astapor, e a essa altura eu tinha certeza de que aquele monstro sabia que eu tinha uma participação em sua tentativa de assassinato. Se eu não fizesse algo, morreria. Ele tinha um exército que poucos poderiam esperar igualar. 3 dragões que um dia se tornariam feras de poder incomparável e o dinheiro para financiar tudo isso. Mas eu tinha algo que ele não tinha. Experiência, décadas de experiência. Eu sabia que não era o suficiente para matá-lo, mas com a ajuda de bravos, ele estava praticamente morto. Esse plano que você tem é muito caro se falhar. Não podemos fazer isso de novo, comentou o representante do Banco de Ferro, e ele estava certo. Meu plano para matar Ronard e seu exército era caro, e seria me colocou em uma dívida paralisante com o Banco de Ferro, mas enquanto Ronard existisse, o jovem grifo nunca conseguiria a coroa. Não se preocupe, eu só preciso de um tiro, e todo aquele pirralho construído vai cair como um castelo de cartas, sorri. Ponto de vista de Peter Baelish. As coisas não estavam indo como planejado. Um jogador pequeno se tornou o jogador mais proeminente da noite para o dia. Eu havia perdido minha posição de mestre da moeda. O desprezível Ned Stark havia sobrevivido, fechando qualquer possível relacionamento meu com os Stark, afinal, eu o traí. Mas com o tempo eu iria virar isso a meu favor, se o urso acabasse vencendo. Eu tinha certeza que com a preparação certa eu poderia manipular o jovem urso a meu favor. Só tinha que descobrir o que fazia o jovem urso funcionar. Lord Baelish, disse Varys, entrando em meu estabelecimento. Varys, a que devo esse prazer? Eu perguntei sarcasticamente. Guarde as mentiras para o tribunal. Agora que tal falarmos sobre Jon Arrys, Varys sorriu sentando-se. Varys sabia como o velho nojento havia morrido, mas também sabia quem havia solicitado tal coisa. Ele não poderia usar isso contra mim. Então o que a pequena aranha estava tentando fazer? Com certeza vamos, eu sorri. Ponto de vista de Margaery Tyrell, eu iria me casar em poucos dias eu seria rainha. A única parte ruim era que meu rei não achava as mulheres nada atraentes, mas isso pouco importava. Eu não me importava onde ou em quem ele colocava sua masculinidade, desde que sua semente fosse entregue a mim. Se eu lhe desse um herdeiro, minha posição como rainha estaria selada para sempre. Depois disso eu não poderia me importar menos se ele dormisse com loras pelo resto da vida. Em breve serei uma rainha, sorri, implorando aos deuses que me ajudassem a ter um filho rápido. Capítulo 73. Depois de um mês de viagem, finalmente cheguei em MYR, onde Daenerys me esperava de braços abertos com nossos bebês. Fiquei surpreso com o tamanho dos gêmeos, é realmente notável como os bebês crescem durante os primeiros meses de vida. Você comprou todos os imaculados? Daenerys perguntou, depois da minha dose de beijos e abraços de bebê. Sim, mas eles são homens livres agora, eu balancei a cabeça, porque como ela fez no show, eu também lhes dei liberdade, mas eles decidiram me seguir, com verme cinzento como general. Continuamos ficando mais fortes, Daenerys sorriu. Sim, temos, eu disse com uma voz de bebê enquanto segurava os gêmeos, fazendo-os rir. PFF, Daenerys riu. A propósito, há alguém que acho que será de grande ajuda para você, eu disse, lembrando que ainda não tinha apresentado ela para Missandei. Daenerys e ela eram melhores amigas no programa, então talvez elas pudessem fazer o mesmo aqui. Quem? Daenerys perguntou com curiosidade brilhando em seus olhos. Missandei, ela era uma tradutora escrava, mas sinto que vocês duas vão se dar bem, eu disse. Uma tradutora, bem, eu gosto de aprender novos idiomas, Daenerys cantarolou bem, não vejo por que não. Ótimo, eu sorri. Qual é o seu próximo passo depois disso? Daenerys perguntou. Eu havia conquistado 4 cidades, 3 das livres. O mesmo eu disse, afinal não houve muita mudança.
Eu quero te ajudar mais, Daenerys suspirou, ajoelhando-se diante de mim, beijando minha mão de uma forma adorável. Deixe-me, por favor. Eu olhei para ela por um segundo, pensando profundamente, ela poderia realmente ajudar, mas eu não queria arriscar que ela ou meus bebês se machucassem. Então eu tinha que encontrar algo que não fosse tão letal. E então me dei conta, eu tenho lidado com as conquistas e o pós-jogo sozinho, mas ela poderia cuidar do pós-jogo para mim. Eu tenho algo que você poderia fazer, que me ajudaria muito. Eu balancei a cabeça, eu preciso lidar com as partidas posteriores quando eu conquistar uma cidade. Serei eu quem os derrubará, e seja você quem vai assimilá-los. Daenerys sorriu, dessa forma você não precisa ficar muito tempo na cidade, certo? Exatamente, eu balancei a cabeça. Suponho que só posso fazer isso por enquanto, disse Daenerys, olhando para os dragões. Ponto de vista de Sor Barristan Selmy. As águas para Essos eram duras e implacáveis, matando muitos homens no meu caminho para este continente, mas finalmente cheguei aqui. Eu tinha que encontrar o jovem urso, um homem que lutava contra a escravidão e os ataques. Era um homem que valia a pena dedicar em meus últimos anos de serviço. Eu estava velho, sabia que um dia iria falhar no meu golpe, não conseguiria bloquear ou me esquivar, queria fazer algo de bom na minha vida enquanto ainda podia. Rumores diziam que ele estava em MYR no momento e partiria em breve. Em um mês ou menos eu seria sua espada. Ponto de vista de Melisandre, eu estava grávida com a ferramenta para destruir Renly Baratheon. Usando a essência de seu irmão mais velho, eu daria à luz o servo da luz para matar Renly. Então eu iria levar Santanis a mal, de modo que ele e os leões destruíssem aos outros a ponto de exaurir seus próprios recursos e homens, de modo que, quando meu belo príncipe finalmente cruzasse o caminho e chegasse, tudo o que ele precisasse fazer seria sentar-se e governar. As cinzas que esses falsos reis deixaram para trás. Mas eu tive que ter cuidado, Santanis acreditava em mim, mas era um homem impulsivo. Se ele sentir que eu o estava enganando, ele me matará. E ainda não estou pronto para morrer. Estive esperando 400 anos para isso, para servir meu príncipe em qualquer coisa que ele desejasse. Um assassino, um amante ou um amigo, eu seria dele em corpo e mente. Espere, meu príncipe, a luz nos unirá, serei tudo o que você precisar. Cal, essa vadia, é uma loucura. Para ele, sim, eu só olhei para o corvo na minha janela. O fogo me disse que seus animais eram mais do que os olhos podiam ver, e o fogo me abençoou por entendê-los. E fiquei muito feliz, minha linda, perfeitamente o magnífico príncipe decidiu ficar de olho em mim. Diga ao meu príncipe, vou ajudá-lo daqui. Ponto de vista de Olenna Tyrell. O jovem urso havia conquistado mais uma cidade, adquirindo no caminho um exército de soldados imaculados, aumentando seu já aterrorizante exército. Ao lado dos estandartes de Renly, tínhamos pouco mais de 100.000 soldados. As pessoas tremeriam diante do nosso exército, é o que eu diria, se não conhecesse melhor. Não tínhamos nada além de flores indo para a guerra, homens sem experiência, sem ideia de como empunhar uma espada, usando armaduras sofisticadas. Um soldado é tão bom quanto seu conhecimento do campo de batalha, razão pela qual estávamos perdendo tanto esta guerra. O idiota do meu filho teve o pior caso de visão de túnel possível. Contratar e convocar todos os homens que pudesse para a guerra era como dar facas a macacos cegos e deixá-los soltos no campo de batalha, mas pelo menos os macacos ganhariam mais. Meu filho achava que os números ganhavam as guerras, que era o pensamento mais idiota que qualquer homem poderia ter. Talvez eu tenha bebido demais com ele na barriga. A experiência vence as guerras, o conhecimento vence as guerras. Caso contrário, você também pode jogar bebês no campo de batalha e esperar que eles ganhem, porque são mais numerosos que o inimigo. Não tínhamos nada de útil, mas o jovem urso tinha selvagens que aprenderam a matar só para comer, soldados que foram treinados desde pequenos para serem o auge da disciplina, nortistas que tiveram que se adaptar a condições adversas para sobreviver, e os melhor marinha de Westeros. Comparado a isso, tive que ser realista, não tivemos chance. Ponto de vista de Illyrio Mopatis. A guilda alquimista daria a ferramenta para destruir o urso de Essos, o chamado Shao do Ocidente. 2 toneladas de incêndio florestal, para destruir ele e seu exército, isso, claro, seria caro e realmente difícil de realizar, mas eu sabia onde ele eventualmente estaria. Em um ponto ele viria para Pentos, e eu queimaria a cidade com ele. Você não vai ver isso chegando, monstro, eu ri. Sim, ele vai, seu idiota. Você é aquele que não nos verá, os cavaleiros Raven, quando derrubarmos você. Cavulei. Que pássaro chato, murmurei me perguntando por que de repente havia tantos corvos em Pentos. Ponto de vista de Euron Greyjoy. Já que alguns corvos roubaram meu chifre de dragão, eu naveguei de volta ao velho Valeria com uma coisa em mente, bem duas. Para evitar o maldito usurpador e pegar meu chifre, eu era destemido e não estúpido, com 1000 homens que eu não tinha chance de vencer. Ele colocaria minha cabeça na parede em menos de 1 hora. Mas ninguém conhecia essas águas como eu, então evitá-lo e pegar o chifre seria como foder uma bela boceta ou matar um homem fácil. Mais 3 dias e chegaremos a Valíria, rapazes. Eu gritei enquanto ria. Ah, sim, esqueci que nenhum de vocês pode falar. Ponto de vista de Daario Naharis. Um conquistado estava entre nós e, francamente, ele estava tendo muito sucesso. O temível guerreiro que é o Shao do Ocidente, ou o jovem urso, como alguns o chamam. Com um exército de 100.000 soldados e seu aparente gênio estratégico, eu duvidava que ele tivesse muita oposição durante sua missão. E embora muitos o odiassem, eu não o fiz porque, graças à ameaça que ele representava, conseguimos um contrato bastante suculento com Yunkai. Mas isso só significava que eu teria que matá-lo, e para ser honesto, se os rumores sobre sua destreza em batalha forem parcialmente verdadeiros, estou mais fudido do que uma nova prostituta em um bordel. Ah,
Suponho que as coisas estão ficando interessantes de qualquer maneira, eu ri. Ponto de vista do verme cinza. Nosso dono. Não, nosso rei era um homem poderoso, um guerreiro de força e disciplina incomparáveis, que dançava no campo de batalha como ninguém. Ele era forte, alguém que valia a pena temer. Mas ele também foi gentil como ninguém, quebrou nossas correntes, matou nossos carcereiros, nos deu algo que havíamos perdido anos atrás. Ter esperança. Esperança por um amanhã melhor, esperança por uma vida melhor, e para isso, ele teria nossa lealdade eterna, pois os Imaculados o seguiriam até o inferno e voltariam, se necessário. Capítulo 74. Antes de partir para minha próxima conquista na lista, fui informado por meus corvos sobre algumas coisas. Um certo Sr. Barrista Anselme estava vindo para cá para se comprometer comigo. Ilio estava elaborando um plano bastante diabólico, com uma ideia que poderia funcionar se ele jogasse bem as cartas. Ele havia encomendado uma tonelada literal de incêndio florestal para destruir a mim e ao meu exército, com a ajuda de Braavos. Terceiro, Melisandre sabia que eu era o campeão de seu deus e por algum motivo, provavelmente disse a ela que agora ela poderia conversar com meus animais, e me prometeu que mataria Henry. E quarto, Ned Stark e todo o norte se comprometeram comigo. Essas novas informações mudaram tudo para mim, porque se eu não agisse rápido, meu exército seria apagado da existência pelo poder volátil que o fogo vegano do dragão que a guilda alquimista estava criando. Eu sabia que Ilio estava planejando algo, isso era óbvio, mas uma coisa era querer me matar, e outra era basicamente criar o equivalente a uma bomba nuclear desta vez só para mim. E ele não só estava planejando usar uma, senão a substância mais perigosa do mundo, mas também chegou ao ponto de usar sua cidade como isca para mim, o que significa que queimaria milhões só para me ver errado. Tenho que admitir, julguei mal o caráter dele, ele não é um porquinho covarde, ele é um monstrinho covarde. Nunca pensei que ele iria tão longe para se livrar de mim, tentativas de assassinato? Claro, conspirações políticas. Obviamente. Mas assassinato em massa de seu próprio povo para atingir seu objetivo? Nunca. Ele era mais sombrio, pensei, por uma grande margem. A pior parte disso é que poderia realmente funcionar. Comigo não. Agora eu estava aparentemente imune ao fogo, embora não tenha certeza se isso se aplica ao fogo vegano, e não estou ansioso para testar isso. Mas independentemente da minha imunidade ao fogo, o plano dele poderia funcionar, não como pretendido, mas ainda pode me prejudicar na corrida política. Uma tonelada de fogo selvagem foi mais que suficiente para vaporizar meu exército, e mesmo que ele não me mate, me deixar sem um exército iria foder todo o meu plano e possivelmente o mundo. Então eu não podia simplesmente sentar e deixá-lo esperar que a chave da minha destruição fosse entregue em sua porta. Eu tinha que atacar rápido e agora. Talvez isso fosse o resultado de minha abordagem ser muito passiva, e embora essa abordagem fosse a decisão certa no início, não foi agora. Agora eu precisava descobrir minhas presas e garras e mostrar a eles o que acontece quando você mexe com os ursos. Mudança de planos. Vamos para Pentos, todos nós, eu marcharia com meus 100 mil para Pentos, tomando a cidade e ao mesmo tempo atacaria Bravos, matando aparentemente as duas maiores pseudo-ameaças que eu tive agora antes de se tornarem ameaças reais com meios reais para destruir o meu trabalho. Sem esses dois ao meu lado, eu seria capaz de tomar Essos com pouca ou nenhuma oposição. Ponto de vista de Ned Stark. Maege aceitou nosso noivado há alguns meses, o que significava que nossa aliança estava selada com sangue e honra. Tudo o que eu tinha que fazer agora era esperar que ele viesse para que pudéssemos marchar para o sul e tomar o trono. Os rumores diziam que ele tinha 100 mil soldados, que junto com os 40 mil que o norte poderia fornecer deveriam ser mais que suficientes para vencer. Pai, disse Robb, entrando em meu solar. Sim, eu perguntei. Temos uma carta de Henry. Ele disse que se nos juntarmos a ele, ele perdoará nossos pecados, disse Robb lendo a carta. Henry tinha sido muito chato desde que soube que não fizemos promessas a seu irmão, enviando corvos com ameaças passivas com o sublinhado sempre o mesmo, junte-se a mim ou morra. Envie a ele a resposta usual, suspirei. Sim, pai. Robb acenou com a cabeça saindo do meu solar. Ponto de vista de Dora Martell. Ned Stark havia se juntado ao lado de Ronard, com o apoio dele e o nosso jovem urso certamente conquistaria o trono, e teríamos a vingança que desejamos por tantos anos. Juntos esmagaríamos os Lannister pelo que fizeram e obteríamos a justiça que merecíamos. Ouvi dizer que o norte se juntou ao jovem urso. A princípio não acreditei, mas o lobo moveu seu exército de volta para o norte, enquanto espera que ele venha. Disse Oberyn Dias ao entrar em meu quarto. Estamos ainda vai se esconder, irmão? Ou estamos prontos para mostrar que as cobras de Dorne pagam suas dívidas? Oberyn pela primeira vez estava certo em estar impaciente, finalmente tínhamos um caminho tangível para a justiça. Seguiremos o caminho do lobo. Oberyn ficou em silêncio por um segundo, claramente sem esperar minha resposta. Depois de alguns segundos ele se recompôs e sorriu. Com prazer, vou convocar nossos estandartes e informar ao norte que somos seus aliados nesta missão, informei Oberyn, que me olhou confuso. Quanto a mim, Oberyn perguntou. Você irá para Essos com o exército, para ajudar o jovem urso a voltar para casa, para que possamos destruir os Lannister. Sorri. Oberyn sorriu com isso, será uma honra. Ponto de vista de Melisandre. Chegou a hora de eu criar a ferramenta para ajudar meu príncipe, a ferramenta para eliminar seus inimigos. Uma dor incandescente invadiu cada canto do meu corpo, tomando conta do meu ser. Mas isso não era nada, pois eu sofreria 1 milhão de vezes mais só para garantir que meu príncipe vencesse, só para garantir que ele cumprisse a profecia.
Eu chorei de dor, quando a sombra deixou meu corpo, sangue pingando por toda parte, e os únicos presentes para testemunhar isso foram Davos. Que sorte dele ter testemunhado como eu derrotei os inimigos do meu príncipe. Matt Henley dei a ordem à sombra, a razão de sua curta existência, tarefa que ele sem dúvida realizaria sem problemas. As sombras se aproximaram de mim, como se estivessem dando uma última olhada em sua mãe antes de morrer, antes de sair da caverna onde dei à luz, indo direto para Henley. Meu príncipe, esse é um. Espero que você veja que meu amor por você não tem limites. Eu sorri, sabendo que cada minuto de dor que eu estava e sofri até agora não era nada comparado ao que eu faria só por ele. Isso não pode estar certo, murmurou Davos. Isso não pode ser luz. Pobre alma ignorante, todas as sombras nascem da luz, sorri. Ponto de vista de Ronar Mormon há 2 semanas depois, enquanto cavalgava com meu exército para Pentos, encontrei no caminho o velho cavaleiro que queria se juntar a mim, após uma breve discussão com ele. Decidi deixá-lo se juntar às minhas fileiras, pois na realidade ele era um cavaleiro muito bom que não é totalmente ruim. Ele era apenas o típico soldado que seguia reis ruins. Ele queria ser o capitão da minha guarda real e considerando que tecnicamente não o tinha, concordei. Mas na realidade estava pensando em criar algo no Fuerte mais parecido com uma mesa redonda para meus cavaleiros e conselho, onde cada homem teria voz e me ajudaria a governar. Mas primeiro tive que lidar com Pentos, e depois com Bravos. Tive que atacar rápido e forte, para não dar a eles nenhuma oportunidade de revidar, se Bravos caísse. O resto de Essos seria moleza. Com este cerco eu não tinha muito plano. Pentos não tinha exército, nem muralhas poderosas para derrubar, eles eram fracos. Razão pela qual estavam comprando os caos de sua cidade. Bravos era o verdadeiro desafio aqui, com mais dinheiro do que qualquer um pode imaginar e um exército feroz. Eles dariam um desafio ao meu exército. Vamos acampar, pessoal. Amanhã não vamos parar até que Pentos esteja de joelhos e seu mestre esteja morto. Eu gritei, reunindo um pouco meus homens. Pelo Shao do Ocidente. Para o quebrador de correntes. Para o rei dos 7 reinos. Pelo pai dos dragões, imperador do novo mundo. Para o jovem urso. Sorri ao ouvi-los entoar cada um dos meus títulos que de alguma forma pareciam crescer em número a cada dia. Capítulo 75. Chegar em Pentos criou um turbilhão de emoções para mim. Por um lado eu estava extremamente zangado com Illyrio e queria matá-lo fazendo com que ele sofresse muito, mas a conquista de Pentos levou aproximadamente 2 horas e teve pouco ou nenhum derramamento de sangue. Aparentemente os altos nobres de Pentos eram um grupo bastante racional, com a maioria deles ajoelhados para salvar suas vidas e posições. O que por sua vez tornou a captura de Illyrio uma tarefa muito fácil. Ele tentou escapar em um de seus barcos pessoais, provavelmente vendo como suas ações idiotas tinham saído pela culatra e que sua única opção era tentar escapar, mas infelizmente ele foi misteriosamente comido por uma criatura marinha. Eu realmente espero que meu pobre Kraken não tenha indigestão. Com Illyrio morto, Pentos era oficialmente meu, embora ainda parecesse meio estranho vencer tão fácil, mas não vou reclamar, coisas assim raramente acontecem. Quais são as nossas ordens? Sor Barristan perguntou. Assumimos o controle da cidade e de seus bens e depois nos mudamos para Bravos. Em 2 ou 3 semanas também informei ao meu conselho de guerra ao sair da sala. O que eles não sabiam era que o verdadeiro motivo pelo qual eu estava esperando foi por causa de Oberyn Martell e do exército que ele estava trazendo um exército para mim, apoiar e me pressionar a ir com ele para Westeros. O que era uma ideia que já me tinha ocorrido, porque depois de tomar Bravos sob meu controle, que era de longe a maior ameaça deste lado do mar para mim, eu poderia deixar este continente e focar no Trono de Ferro, deixando Daenerys para trás. Eu deixaria Daenerys com uma pequena parte do meu exército para protegê-la e as cidades que já havíamos tomado e com isso moveria toda a minha atenção exclusivamente para Westeros, atacando o reino enquanto ele estivesse fraco e vulnerável. Respirando fundo, resolvi ir para a cozinha e preparar algo bom. Já fazia um bom tempo que eu não comia nada feito por mim, sendo um lorde e outras coisas. E para meu horror, Westeros não tinha pizzas ou hambúrgueres, então tive que improvisar para imitar aquelas deliciosas criações divinas. Enquanto eu caminhava para a cozinha, Daenerys se aproximou de mim com os gêmeos que estavam esticando os braços implorando para estar com seu querido e velho pai. Sorrindo, minha linda esposa perguntou, onde você está indo? Para a cozinha, quero fazer alguns hambúrgueres. E agora que seu pai parece perfeito, respondi com um sorriso. Daenerys olhou para mim por um segundo antes de perguntar com curiosidade. O que é um hambúrguer? Um dos muitos itens que qualquer pai precisa saber fazer é ser pai individualmente. Eu ri, se ela quisesse saber teria que comer um. Os hambúrgueres foram um grande sucesso, talvez eu roube o McDonald's. Minha família parecia amá-los, inclusive meu velho que até me ajudou com a grelha. E embora eu ainda esteja com raiva dele, não poderia ligar para isso odeio mais, depois de tudo que todos fizeram comigo durante os últimos anos. Ele realmente não parece tão ruim. Tecnicamente, os idiotas deste mundo faziam com que ele parecesse bom em comparação, e se eu tivesse que ser racional sobre isso, ele não era inerentemente uma pessoa má, apenas a pessoa mais estúpida que já conheci, e isso é ruim, mas não é uma merda. Nível malvado de Cersei. Então resolvi dar uma chance a ele, porque por que não? Ele já teve punição suficiente por não poder deter nenhuma terra, ou algum dia restaurar seu título de senhor. Ele não tinha poder sobre mim, e parecia estar realmente tentando espiar duro. Esses hambúrgueres são incríveis, disse Jorah, tentando conversar um pouco. Tentativa triste, mas continue tentando. Eu ri deixando-o para trás. Estes são realmente bons, elogiou Daenerys. Talvez possamos fazer disso um negócio. E aí estava minha influência para ela se exibir. Eu estava pensando mesmo, que tal chamarmos o negócio de Cordonaldes?
Eu ri. Daenerys deu uma risadinha, o que por sua vez fez os bebês rirem com ela, claro. Também podemos vender um pouco de milho, suponho. Ajoelhei-me ao nível do bebê e com voz de bebê disse, e nosso mascote será Ronald Corn Donald. Eu já existo, mestre. Do nada um corvo que meio que parecia o Coringa voou para o meu ombro. Existência é dor, mestre. Cal, nossas vidas estão passando diante de nós. Não entende, mestre? A cada dia sem milho, o escuro e doce beijo da morte se aproxima cada vez mais, esperando por nós, assombrando nossos sonhos, e haverá uma noite em que não sonharemos mais, onde ficaremos com falta de ar, mas nossos corpos falharão, e tudo o que podemos fazer todas as noites é rezar para que hoje não seja a nossa noite. Mas mesmo assim não podemos esquecer que o dia fatídico está no horizonte, esperando por nós, e teremos que passar por ele, e esse é uma verdade absoluta em nossas vidas. Não importa nossa posição. Maldito milho. Isso foi escuro. Aquela Raven está me assustando. Daenerys sorriu sem jeito. Eu balancei a cabeça, enquanto pensava Jesus, porra, Cristo, era o verdadeiro Ronald McDonald tão sombrio. Preciso de tempo para processar isso, Neltarion sibilou. Antidepressivos que ele precisa, pois estava muito escuro. Roda disse depois de um segundo. Depois de um dia sem nada além de diversão juntos, e aquele incidente com Ronald Corn Donald, decidi dormir. Em algumas semanas eu estaria marchando para Bravos e depois para Westeros. As coisas não estavam indo exatamente como planejei, mas mesmo assim estavam funcionando. E você não tenta consertar algo que está funcionando. Ponto de vista de Oberyn Martell. Eu estava há 2 semanas longe de Pentos e nunca estive tão feliz. Nossa justiça, nossa vingança. Logo faria com que aqueles que machucaram minha doce irmã ficassem cobertos de sangue. A montanha, Tywin Lannister e a Mori Lorch, eles em particular pagariam pelo que fizeram. Eu garantiria isso. O dia da justiça está chegando. Você está vendo isso, Elia? Seu irmão finalmente vai te vingar. Sorri para o céu, pois quando o sol brilhava era minha doce Elia sorrindo para mim lá de cima. Ponto de vista de Ned Stark. Os Martells se juntaram a nós, dizendo que poderiam nos apoiar com mais de 40.000 homens, que o que Ronard e o Norte tinham era mais que suficiente para esmagar os leões no sul. Um exército de 180.000 soldados. Por melhor estrategista que aquele velho leão fosse, ele estava em enorme desvantagem numérica. E embora eu estivesse feliz que Ronard tivesse o apoio dos Martells, fiquei surpreso, eles não pediram nada, nem dinheiro, nem noivado, nem nada. Talvez eles estivessem se juntando para fazer com que os Lannister pagassem pelo que fizeram a Elia Martell. Independentemente do motivo, isso tornou a afirmação de Ronard muito melhor do que era antes. Ronard está pronto para uma surpresa. Eu ri. Ponto de vista de Arya Stark. Ronard estava chegando, eu podia sentir isso. Meu pai havia se juntado a ele e às cobras de Dorne também. Era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse nosso rei. Sabendo disso, foquei ainda mais nos meus treinos. Tive que ajudá-lo. Ele viu talento em mim quando ninguém mais viu. Foi o primeiro amigo que tive fora da minha família. E goste ou não, ele faz parte da nossa matilha. E eu o protegerei quando chegar a hora. Arya, pare de brincar como um menino com essa lâmina. Mamãe gritou comigo com raiva. Eu não vou. Serei a primeira mulher da guarda real, me deixe em paz. Eu gritei de volta. Eu não vou aceitar isso. Mãe rosnou. Eu serei uma dama de batalha, como Ronard disse. Eu mantive minha posição. Esse homem não é nosso rei. E nenhuma senhora precisa de uma lâmina. Mãe disse, tentando pegar minha lâmina. E o que você quer, mãe? Sansa entrou na sala com uma leve interferência entre mãe e eu. Tudo que você está nos ensinando é como abrir as pernas. E francamente falta muito nesse currículo. Ou talvez não. Tenho certeza de que abrir as pernas funcionará se perdermos uma batalha e alguns homens tentarem nos foder. Sansa, eu não vou tolerar isso. Você está fora da linha. Eu vou. A mãe tentou dizer, mas Sansa a cortou. Temos a permissão do pai. É você quem está fora da linha, Sansa respondeu calmamente. O que por sua vez fez a mãe dar um tapa no rosto de Sansa enquanto ela saía furiosa da sala. Uau, isso foi incrível. Eu disse sorrindo para minha irmã. Suponho que sim, Sansa riu esfregando o rosto, mas tente evitá-la durante o treino. Não quero levar tapas diariamente. Vou fazer, eu ri. Capítulo 76. 3 semanas se passaram desde o dia do churrasco. Oberyn ainda não tinha chegado, mas eu não ia esperar mais por ele, e não esperei. Já estava fora de Bravos, no meu acampamento de guerra próximo, que ficava convenientemente a alguns quilômetros de distância. Deles, o que aparentemente acionou o Senhor do Mar Bravose porque fui acordado por um dos meus batedores corvos que me disse que nosso acampamento estará sob ataque em breve. O que me deixou feliz por ter decidido deixar Daenerys para trás em Pentos para este com 5.000 soldados, enquanto eu lutava contra os Bravose agora mesmo. Com um grunhido pulei da cama e olhei para fora, colina abaixo, confirmando que um grande grupo de soldados estava realmente se aproximando. Vendo que eles estavam a 1 hora de distância, rapidamente me vesti e peguei minhas armas. Prepare-se. Bravos está chegando. Gritei alto e claro para todos os meus homens ouvirem. Os Imaculados já estavam prontos e alertas, com os Dothraki sendo a segunda parte do meu exército a seguir o exemplo. Eles têm uma bandeira de diálogo. Um dos meus homens gritou então eles queriam conversar, vamos. Bravos não era como nenhum outro lugar neste mundo, eles eram meio democráticos com a estrutura de poder. Com isso quero dizer que a posição de Sealord não é hereditária e é dada de forma pseudo-eleitoral. Isso funciona meio suspeito. Um dos cidadãos de Bravos é escolhido para ser Sealord pelos magistrados e banqueiros da cidade através de um processo complicado e misterioso, o que significa que a população não tem voto algum e só ganha o homem mais maleável. O processo de escolha aparentemente é intenso de acordo com o andamento dos rumores, mas uma vez escolhido, o novo Sealord serve para o resto da vida. O atual Sealord de Bravos era Ferregon Tarion.
Tudo o que sei sobre ele é que ele é membro da Casa Antarion, uma casa nobre, e que atualmente serve como o atual senhor do Mar de Braavos. Mas um Sealord não era nada sem sua espada. Cada Sealord seleciona sua primeira espada, que serve como seu campeão, capitão da guarda e às vezes embaixador. Eles eram conhecidos por sua imensa destreza em batalha e estilo de luta único. Carro Volentin era a atual primeira espada de Bravos e provavelmente o homem que eu teria que matar em breve. Bem-vindo, Lord Mormon, de Sealord cumprimentou com um olhar de desaprovação no rosto. King, por favor, lembre-se disso pelo tempo que você tiver, eu disse com um tom brincalhão, deixando saber que ele não significava nada para mim. Veja, no começo eu não tinha tanta certeza sobre conquistar Bravos, eles pareciam um lugar bom, então a ideia de abrir um diálogo pacífico com eles me ocorreu uma ou duas vezes. Mas no momento em que eles permitiram que alguém encomendasse uma tonelada de maldito incêndio, bem, digamos que não tenho mais dúvidas. Bravos e o Banco de Ferro são um só, os malditos banqueiros são uma parte importante do seu processo eleitoral. O que significa que eles sabiam desse projeto maluco e ainda assim permitiram, fodam-se eles com F maiúsculo. Você realmente acha que isso vai acabar bem para você? O Sealord perguntou com um tom apático, quão orgulhoso esse bastardo poderia ser. Com um sorriso pensei que dois poderiam jogar este jogo, então me recostei, colocando as mãos atrás da cabeça e os pés em cima da mesa. Sim, você viu meu recorde. A história provaria que estou certo. Como você ousa desrespeitar o Senhor do Mar dessa maneira? A primeira espada de Bravos rosnou claramente enfurecida. O que é um senhor para um rei? Eu ri de brincadeira. Por mais que eu goste dessa bobagem, vim aqui para discutir os termos de sua rendição, disse de Sealord com uma expressão de julgamento no rosto. Claro, eu sorri com uma expressão alegre formando meu rosto, os dois pareciam felizes por um momento, e eu sabia que era o meu momento de atacar então. Você vai depor suas armas, me dê todas as suas dinheiro e se matar? Parece justo? Tanto a primeira espada quanto o Senhor do Mar ficaram surpresos com a minha resposta, eles certamente não previram isso. Você está cometendo um grave erro, garoto, disse de Sealord com um tom hostil, tentando me matar com olhares. Não, eu disse com um tom sombrio, você é quem cometeu um erro, quando você deixou Ilio comprar uma tonelada de fogo só para me matar. Seu maior pecado foi fazer de mim um inimigo, então faça você mesmo um favor e se mate, porque enquanto seu corpo não estiver apodrecendo no subsolo, eu não vou parar, não vou desacelerar, de um jeito ou de outro, você vai morrer, e será por minha causa. Como você ousa? A primeira espada puxou sua arma para ele, o que por sua vez fez Verme Cinzento, um dos meus guarda-costas selecionados, pular na minha frente, com a lança pronta para perfurar qualquer ameaça, seguido por Sor Barristan Selmy. Permita-me matar este homem, meu rei, pediu Verme Cinzento, olhando para a primeira espada. Você acha que Bravos cairá para você? O Senhor do Mar riu, mas pude ver seu tom amargo a quilômetros de distância. Nenhum Bravose se ajoelharia diante de um traficante de escravos. Oh uau, você precisa atualizar sua rede de espionagem, eu ri. Não somos escravos, servimos o Shao do Ocidente, o quebrador de correntes, o pai dos dragões, o rei do mundo conhecido porque ele é digno de ser seguido. Somos nós que não somos dignos de sua orientação, disse Verme Cinzento, e pude sentir que ele quis dizer cada palavra. Tolo insolente. A primeira espada rosnou dando um passo à frente. Rapaz, posso cortar-te 20 vezes antes de chegares ao meu rei, por isso faz o teu trabalho e pensa com sabedoria, ou esta pode ser a última decisão que tomaste, disse Sor Barristan, com a espada pronta para cortar a primeira espada. Você vai morrer, e cada Bravose que morrer será por sua causa, eu disse levantando-me, estamos indo embora, esses dois idiotas não valem meu tempo. Verme Cinzento e Sor Barristan assentiram enquanto me seguiam para fora daquele lugar, deixando para trás os idiotas que logo morreriam. Voltei para o meu acampamento satisfeito com o resultado da reunião de paz, renda-se. Eles deveriam ter pensado que quando pagaram por uma bomba nuclear, você não patrocina uma dissuasão nuclear e depois diz, estamos fazendo isso pela paz. Como você deseja proceder com isso, meu rei? Sor Barristan perguntou. Bem, eu tenho apenas a ideia para isso, sorri enquanto comecei a explicar minha mesa redonda, composta por Sor Barristan Selmy, meu Bloodrider ange de maior confiança e Verme Cinzento, que eu renomearia como Lancelot, não suporto ligar ele Verme Cinzento, parece que estou insultando ele. Ponto de vista de Oberyn Martell. Eu finalmente cheguei em Pentos, depois de um pouco de atraso com as tempestades e tal, finalmente cheguei, embora a cidade não fosse como eu lembrava. A cidade tinha faixas por todo lado que pareciam ser a mistura da casa Targaryen e a casa Mormon juntos. O que significa que o jovem urso se move rápido, e não só isso, mas fui imediatamente parado pela Marinha de Ferro, que então começou a me interrogar tanto que eu tinha certeza de que eles me conheciam mais do que minha linda Elaria agora. Posso falar com a rainha agora? Perguntei. Não que eu não goste da sua companhia, adoraria levá-lo para sair, mas tenho assuntos mais urgentes. Você é tão animado quanto os rumores diziam, disse uma voz de comando atrás de mim, o que foi mais do que fácil dizer que era a rainha, principalmente porque os homens dentro da sala fecharam a boca assim que ela entrou. Estou muito obrigado por notar, sorri. E espero que seja do seu interesse manter isso, Daenerys sorriu, e embora sutil, sua ameaça era clara. Dê um passo errado e você não estará mais animado ou vivo para o assunto. Eu gosto de estar vivo, balancei a cabeça com um sorriso. Qual é o seu propósito aqui? Daenerys perguntou sentando-se. Para me comprometer com você e com o rei. Dorne está sob seu comando, eu pisquei para ela. Se você nos ajudar a nos vingar dos Lannisters. Os Lannisters também são nossos inimigos, Daenerys assentiu. Então ajoelhe-se e empreste sua espada para nós. Fiz o que me foi dito, enquanto sorria para ela de brincadeira. Esta é uma visão que não me importo de repetir. Presumo que foi uma tentativa mal julgada de você tentar ser engraçado. Daenerys estreitou seus lindos olhos roxos para mim. Eu sou sua rainha agora e sou casada com seu rei.
Oh, querido, eu nunca dormiria sozinho com a rainha, mas não me importaria de dormir com a rainha e o rei. Eu ri. Você vai ter que me perdoar, minha rainha. Dorne é a terra de paixão, não temos limites, transamos, bebemos e nos entregamos aos desejos carnais da carne, seja homem ou mulher. Então esses rumores também eram verdadeiros, disse Daenerys entediada. Você também é um idiota com tesão. Devo me desculpar, sorri, é assim que eu sou. Da próxima vez que você insinuar algo assim, farei com que você se junte aos Imaculados, disse Daenerys com um tom frio. Devo me desculpar antecipadamente, é assim que eu sou. Não vai acontecer de novo. Eu balancei a cabeça, bastante surpreso que o pequeno dragão tivesse garras e dentes tão afiados sob seu lindo exterior. É melhor eu evitar o flerte se quiser manter meu melhor amigo ligado a mim. Capítulo 77. Nenhuma parede cerca meu acampamento de guerra e ainda assim, o Senhor do Mar hesitou em me atacar, ele sabia que eu era jovem, perigoso e imprevisível. Ou talvez eu fosse previsível. Afinal, tudo o que faço é vencer, mas esquecendo por um momento de alimentar meu próprio ego, eu sabia que ele não tinha o poder de lutar comigo desde o início. Mas isso não significava que ele recorreria a outros métodos. Meu rei, disse Sor Barristan ao entrar no meu quarto, o seu rosto deixando-me saber que tinha algo importante para partilhar. Sim, eu perguntei. Ah, aqui um mensageiro de bravos, respondeu Sor Barristan, e esta informação confundiu-me um pouco. Não disse ao Senhor do Mar há um dia que o mataria? Por que diabos ele mandaria alguém falar comigo? Respirando fundo, saio da minha barraca, vendo um enorme cavalo preto empinando perto de mim, poeira enrolando em seus cascos. O cavalo era provavelmente um dos cavalos mais lindos que já vi, e em cima daquele cavalo mágico um pedaço de merda. Um mensageiro bravose com um rosto terrivelmente marcado e um par de dentes de ouro. É claro, ele não veio sozinho, mas considerando que tudo que ele trouxe para um acampamento com 90.000 soldados não passou de 15 homens, era tecnicamente como se ele tivesse vindo sozinho, sério. O que 15 homens podem fazer com esses números? O mensageiro deu um passo à frente, e eu já podia sentir o gosto da presunção que ele emanava. Trago uma mensagem do grande Senhor do Mar de Bravos. Podemos debater sobre a parte grande, eu ri se ele era tão bom, porque conselho ele compreendeu minha clara hostilidade em relação a ele. Muitos dos meus Dothraki se aproximam do homem com sorrisos maliciosos no rosto, tocam o cabelo do mensageiro e cheiram ao redor dele, e logo todos começam a rir. Meu chau, este homem cheira a mulher. Comecei a rir com meus homens. Bem, suponho que era de se esperar. Um homem que não cavalga para a batalha não é homem, disse meu companheiro de sangue com um sorriso. O mensageiro estava incrivelmente enfurecido, com as mãos apertando as calças, arrogância de Westerosi. Será a morte de todos vocês. Se não fosse pela diplomacia do grande Senhor do Mar, eu arrancaria o fôlego de seus pulmões com meus mãos nuas. Eu ri enquanto caminhava em direção a ele, inclinando-me perto dele e entregando-lhe uma faca. Oh meu Deus, ameace-me com um bom tempo, vá em frente. Nenhum dos meus homens se moverá, mas certifique-se de matar no primeiro tiro, porque se não fizer isso, você vai se arrepender. Meu rei. Sor Barristan protestou, mas foi silenciado com um simples olhar. Eu você. O mensageiro congelou em choque enquanto olhava para mim com os olhos arregalados, deixando cair a faca que lhe dei no chão. Então, alguém quer tentar? Eu ri. Seu desgraçado. Um dos guardas bravosianos não aguentou mais e avançou com sua lâmina em minha direção. Virei-me para ele, um voluntário. Com isso corri para frente, chutando no pescoço com força suficiente para quebrar seu pescoço, matando com um tiro. Eu vou lutar com você, disse outro guarda. Ele era velho, mas parecia experiente. Se eu vencer, suas tropas voltarão? Eles vão, sorrir olhando para o mensageiro ainda assustador que estava apenas em silêncio, como um mudo. O homem pegou uma espada grande e começou a me atacar bem devagar. Era como se estivesse desviando de alguém tentando me dar um soco debaixo d'água. Eu não estando debaixo d'água, depois de um tempo, essa triste tentativa começou a ficar chata. Pelo amor de Deus, pare. Isso é estúpido mesmo para os seus padrões bravosianos e como vimos esta semana, esse limite é vasto. Isso é apenas um jogo para você. O velho soldado rosnou zangado, segurando com força sua enorme espada. Eu sorri. Um jogo? Dificilmente. Se isso fosse um jogo eu estaria me divertindo ou matando Joffrey. Agora parece uma boa hora. Rim. O velho soldado correu em minha direção, dando seu último grito de guerra, que durou alguns segundos antes de sua cabeça decapitada cair com um forte baque no chão. Agora, isso foi deprimente. Eu ri olhando para o mensageiro. O mensageiro se recompôs um pouco e disse com a maior confiança: se vocês valorizam suas vidas acima de sua completa aniquilação, devem voltar atrás agora, enquanto nosso grande senhor está perdoando. Suspirei, me perguntando de onde ele tirou toda aquela bravata. Ele apenas me viu matar 2 de seus guardas sem esforço. Antes de continuar cagando pela sua boca bravose, saiba que estou de muito mau humor hoje. Então até mesmo o mensageiro do Senhor. Você será responsabilizado pelas palavras que saírem da sua boca, está claro? Saia e submeta-se ao Senhor do Mar, e tudo será perdoado, disse o mensageiro, ignorando minha ameaça. Quão estúpido alguém pode ser? Submissão, ele me queria. Para se submeter, como ele ousa. Se você não se submeter, ele vai matar você e todos que você ama. Armando minha família pelo que vejo, e quem vai brandir a espada? Eu perguntei com raiva, seu Sea-Lord? Isso foi ridículo, você? Nem em 1 milhão de anos, enquanto falo, continuo a me mover em direção ao homem e à espada de seus guardas desembainhada. Isso, você não pode matar o mensageiro. O mensageiro disse ordenando que seus homens atacassem, mas eles logo foram interceptados pela minha própria guarda, que estava lidando com eles com bastante facilidade. Eu te disse, sussurrei perto de seu ouvido, da próxima vez, aprenda a ouvir. Com isso enfiei minha lâmina em seu coração, enquanto olhava profundamente em seus olhos, vendo sua vida lentamente se esvair dele.
dele, pânico, medo, raiva. Foram apenas algumas das emoções que pude ler em seu rosto antes que a doce libertação da morte chegasse para ele. Matem todos menos um, ordenei aos meus homens. Afinal, eu queria que alguém entregasse a mensagem de que a paz nunca foi uma opção. Eles jogaram isso no lixo quando ajudaram meus inimigos. Ponto de vista de Oberyn Martell. A linda, mas realmente assustadora rainha, ordenou que eu e meu exército fossemos ajudar Ronard. Aparentemente, ele está lutando com Braavos. Não trouxe muitos homens, mas ela disse que eu tinha que provar minha lealdade estando ao lado do meu rei, das coisas que faço por vingança, das coisas que faço por amor. Eu finalmente tive a chance de vingar Elia, meu doce solzinho que nos foi tirado por aqueles leões miseráveis. E se o preço para obter a vingança que Dorne estava esperando fosse ajoelhar-se por um novo rei, nós faríamos isso. Eu não me importava com quem estava sentado no trono, tudo que eu sabia é que não queria muito trabalho. Meu único desejo era matar Tywin e seus homens. Vamos homens, vamos dançar em bravos, ordenei, sem ter certeza se algum dos meus homens entendeu meu inteligente jogo de palavras, sobre a dança aquática de bravos. Ponto de vista de Daario Naharis. O jovem urso mudou completamente sua agenda, e aqui estávamos nós com o contrato de defender uma cidade que ele talvez nem atacasse tão cedo. Mas suponho que ser pago para não fazer nada também era aceitável, mas uma coisa era absolutamente verdade, eu ainda não tinha ideia de como iríamos vencer, quando tudo o que tínhamos eram 500 soldados. Não tenho certeza do que os mestres de Yunkai esperam, porque a menos que cada um de nós mate 200 de seu exército sem morrer, isso será suicídio. Ponto de vista de Tywin Lannister. Dorne havia jurado lealdade ao jovem urso em Essos, que ao longo do norte deu ao urso cerca de 80.000 soldados. Só isso já era muito preocupante, mas confiar era apenas o começo. O menino também havia conseguido em Essos adquirir um exército de 100.000 soldados, o que levaria seu exército para 180.000 soldados. E enquanto o jovem urso continuava a crescer cada vez mais, os nossos recursos, os nossos homens e tudo o que precisávamos para esta guerra foram esgotados de forma benigna, lenta mas seguramente, todos os dias éramos mais fracos, e por causa disso pagaríamos. Se ao menos conseguíssemos que os Tyrell se juntassem a nós, teríamos mais hipóteses de ganhar isto. Rhaele precisa morrer. Com Rhaele morto, poderíamos casar Margaery com Joffrey, e no processo igualaríamos os números, porque até agora o garoto estava à nossa frente, mas novamente ele não tem para lidar com a idiotice dos meus filhos e com um rato louco por um neto que tive. Joffrey. Capítulo 78. Chegou a hora da guerra, eu lideraria a cavalaria com todo o meu calazar se movendo como uma unidade, enquanto Lancelot, também conhecido como Verme Cinzento, atacava os portões da cidade. Nossas forças eram numericamente superiores às deles, mas ainda podiam provar ser adversários dignos. Bravos contratou todas as companhias mercenárias com exceção de duas, a Companhia Dourada e os Corvos da Tempestade. Mas mesmo com aqueles dois fora de cena, eles ainda conseguiram reunir 40.000 soldados externos, o que os colocou em um total de 60.000 soldados ao seu lado. Mas embora o exército deles pudesse representar um problema, eu sabia que poderia lidar com as coisas conforme elas surgissem, com meus cavalos, corvos, cobras, ursos e outros animais. Meu exército era quase imparável. Mas eu não ia deixar esse pensamento de quase invencibilidade atrapalhar meu julgamento, só os tolos pensam na vitória antes dela. Vou liderar o primeiro ataque com meu calazar, informei ao meu conselho de guerra. E vamos liderar o ataque da marinha, certo? Meu homem de ferro perguntou, olhando o mapa. Sim, acenei com a cabeça, virando-me para os Imaculados. Os Imaculados ao lado de Sor Barrista empurrarão o portão principal, enquanto eu mantenho toda a sua atenção em mim. Isso será feito. Lancelot assentiu. Farei o meu melhor. Sor Barristan fez uma reverência. Isso foi apenas a parte A do meu plano. Com a ajuda dos meus corvos eu iria bombardear a cidade com molotovs medievais, incendiando Braavos, e infelizmente são as pessoas em chamas. O que eu queria conseguir com isso era desviar a atenção deles com o caos por fora e por dentro para a cidade. Isso quebraria qualquer estratégia que eles tivessem, ou pelo menos os enfraqueceria. Mas isso era apenas o começo do meu ataque à força aérea, porque Roda estaria liderando as forças de assalto aéreo B, onde 500 corvos estariam lançando bombas venenosas nas fileiras inimigas, perturbando suas formações e matando algumas de suas fileiras. No início fiquei relutante em enviar meus corvos com veneno para atacar, a história provou que eles tendem a se matar com isso, mas Roda me mostrou que eles evoluíram a ponto de não evoluírem, então aprovei a ideia dele. Com isso minha vitória estava parcialmente garantida, agora era a hora de executar meu plano. Para a guerra! Eu gritei, reunindo meus homens. Para a guerra! A batalha começou, com meus corvos sendo os primeiros a atacar. Meus leais pássaros voam bem alto, longe do alcance das flechas do inimigo, e começam a soltar pequenos objetos de metal que liberam uma névoa venenosa. Os soldados bravosianos logo começam a engasgar, e não tendo o antídoto, a garganta deles começou a inchar e um por um eles caíram no chão com fortes baques. Espere, eu tinha minhas tropas de prontidão, esperando que meus corvos completassem sua parte. Logo depois seguiu-se o próximo ataque aéreo, com outro esquadrão de corvos lançando molotovs, que no total eram barris iguais de líquido inflamável Braavos incendiando a cidade no ar. Deixei isso continuar por alguns minutos, vendo como meus amigos emplumados destruíam suas fileiras um por um, mas eles sozinhos não venceriam isso, já era a hora.
Galope com meu cavalo com milhares de soldados Dothraki me seguindo enquanto grito ataque. Minhas tropas avançam comigo com altos gritos de guerra. Estou na frente do ataque como um Shao deveria estar, e logo meu exército colide com o inimigo. Começo a atacar os soldados bravosianos, matando 8 com meu primeiro golpe sem descer do cavalo. Eu balanço novamente, cortando outra garganta, deixando um rastro de morte atrás de mim enquanto avanço. Pulando do meu cavalo, principalmente porque lutar em um deles é desconfortável, rolei no chão agarrando um martelo de guerra. Decidindo tentar empunhar esta arma duplamente com minha espada, balancei o martelo de guerra, quebrando o crânio de alguém com facilidade. Enquanto continuava com meu ataque, me abaixei sob uma lança que estava indo para minha cabeça na tentativa de matar. Com um sorriso deixei cair o martelo de guerra por um segundo enquanto agarrava a lança do inimigo ainda vivo, desarmando-o com um rápido golpe. Chutou e depois enfiou sua própria arma em seu pescoço. Percebendo que estava prestes a ser cercado, sorri enquanto balançava minha lâmina matando 5 caras com um único golpe, respirando fundo. Continuo dançando pelo campo de batalha, virando e rasgando as fileiras bravosianas. Vendo que cerca de 20 soldados vinham em minha direção, pulei no ar enquanto um lanceiro tentava me esfaquear. No ar agarrei o pescoço do soldado e com uma forte torção quebrei seu pescoço, fazendo um giro de 180 graus. Uau, vou chamar esse movimento de Alternator porque caramba, eu ri. Com um sorriso sombrio eu continuei lutando, matando como os porcos que eles eram enquanto ria e rugia enquanto o sangue respingava em minha armadura a cada golpe. Em um ponto eu estava da cabeça aos pés coberto de sangue deles. E depois de algumas horas me vendo matá-los como porcos, sem sucesso em me machucar, os soldados bravosianos começaram a fugir aterrorizados de mim e dos meus soldados, mas principalmente de mim. Meus guerreiros Dothraki, é claro, não permitiriam que isso acontecesse, então eles os perseguiram, eliminando todos que tentassem escapar do meu rebanho. Para a cidade, gritei, montando em meu cavalo e galopando imediatamente para Bravos. Ponto de vista de Ferrego Antarion? A cidade estava em chamas, nosso exército estava sendo massacrado. Se isso continuasse, perderíamos no final do dia. Eu tinha certeza de que poderíamos segurá-lo, por anos se necessário. Mas como eu poderia saber que ele havia treinado seu corvos para lançar veneno e fogo? A única opção que tive foi desafiá-lo para um duelo. O campeão dele contra o meu, o vencedor leva tudo. Mande um corvo para o jovem urso. Essa foi minha última aposta, e o último caminho para a vitória que ainda tínhamos. Minha primeira espada com certeza venceria para mim esta guerra, pois não havia espadachim melhor que ele. Ponto de vista de Ronard Mormon. Algumas horas após o massacre fora das muralhas da cidade, um corvo chegou do Senhor do Mar. Ele queria evitar que mais sangue bravose fosse derramado e solicitou que resolvêssemos isso com um duelo. O campeão dele contra o meu, o duelo tinha apenas uma regra. Eu não pude lutar. Esta era uma situação de alto risco e alta recompensa. Se eu ganhasse, Bravo seria meu mais rápido e eu perderia menos. Mas se meu campeão perdesse, eu teria que parar de invadi-los. Permita-me lutar por você, disse Sor Barristan ajoelhando-se. Lutei mais duelos do que qualquer homem vivo e ainda estou aqui. Deixe-me vencer esta batalha por você. O velho cavaleiro estava certo em uma coisa. Ele era minha melhor opção. Meus Dothraki não eram bons em lutar contra cavaleiros com armaduras e eu não tinha certeza se Lancelot conseguiria vencer a primeira espada. Traga-me honra e glória. Eu balancei a cabeça e pude ver como se tivesse dado a coroa ao homem ou algo assim. Seu espírito estava alimentado com um forte impulso para vencer agora. Farei isso, meu rei, disse Sor Barristan, com o seu tom a soar como se estivesse a afirmar um facto. O facto de a sua vitória estar assegurada. Brienne da Guarda Real? Eu estava finalmente servindo ao homem que amava. Sabia que nunca seria sua rainha, mas isso era mais que suficiente. Ser sua espada era mais que suficiente. Hoje estávamos nos preparando para a batalha, para lutar contra as forças de Santanis na próxima madrugada, e eu o estava protegendo, mas um ar frio e arrepiante invadiu meu âmago. O medo me deixou cego por um segundo. Imediatamente me virei para ver uma sombra se aproximando. Henley, não! Eu gritei correndo para salvar meu rei, mas era tarde demais. Pois tudo o que consegui foi ver meu rei sendo morto pela sombra animada que parecia Santanis. Eu falhei em proteger o homem que amava, falhei com meu dever, mas iria vingá-lo. Capítulo 79. Como havia combinado no papel, escolhi um campeão e com o campeão que encontrei na arena com o Senhor do Mar de Bravos, garantindo que fosse um terreno neutro para mim e para ele. Meu campeão era Sor Barristan, que era mais do que pronto para duelar com a primeira espada de Bravos, mestre do infame estilo de espada dançante na água. A multidão na arena rugia de expectativa, querendo que o duelo começasse, e quanto a mim eu estava ansioso, me perguntando por que diabos eu aceitei isso em primeiro lugar. Já tinha vencido parcialmente, mas agora era tarde demais. Então decidi confiar no velho cavaleiro. E além disso já faz muito tempo que não vejo uma luta de espadas de verdade, na qual não esteja envolvido. Respirando fundo, levantei-me e gritei, comece. Segundos depois as duas lâminas se chocaram, e foi como se uma tempestade de raios se reunisse em um lugar, sendo bastante impressionante estar do outro lado, vendo uma batalha se desenrolar com um bom vinho e comida. Enquanto muitos ficam cegos e ensurdecidos pelo choque de metal contra metal, eu me pego curtindo a emoção desse show, o que me deixou um pouco preocupado. Será que gostei da possibilidade de perder ou de alguém estar lutando por mim? Ou talvez eu apenas tenha gostado da briga sem nenhum motivo secreto. A multidão aparentemente estava gostando do show porque eles estavam enlouquecidos, alguns torcendo por Barristan e outros pela primeira espada de Braavos. Olhei para a primeira espada e o vi lutando, mas mantendo-se firme contra o cavaleiro experiente. Em um breve momento ele percebeu que eu estava olhando e sorriu para mim com um sorriso cheio de dentes.
Que porra! Murmurei, olhando para Barristan. Mate-o agora. Tive a sensação de que eles estavam planejando alguma coisa. Mas o quê? Ao meu comando, Barristan atacou a primeira espada de Bravos com uma velocidade ofuscante. E embora ele não fosse tão rápido quanto eu, isso me surpreendeu na hora. Com um movimento singular, sua lâmina brilha no choque, a primeira espada de Bravos mal sai do caminho, evitando danos letais, mas não danos incapacitantes. Eu sabia, por causa do tempo que o Bravose levou para alcançá-lo, que Barristan seria mais rápido, rápido demais para ele evitar completamente. É por isso que a primeira espada de Bravos terminou com a lâmina de Barristan enterrada em seu ombro direito, o que o fez largar sua própria espada. A dor e o choque o congelaram por um breve segundo, e esse breve segundo foi tudo que o cavaleiro precisava para vencer. Em um movimento rápido, ele tirou sua lâmina coberta de sangue do ombro bravosiano e cortou sua cabeça imediatamente depois. O duelo estava completo, eu havia vencido. Barristan virou-se e ajoelhou-se ao dizer: esta vitória é em homenagem ao meu rei, ele reinará por muito tempo. Eu ganhei. Me virei com um enorme sorriso no rosto para ver o senhor do mar de Bravos sorrindo. Por enquanto, Decealor gargalhou. Ok, por favor me esclareça? Suspirei, me perguntando o que eles fizeram para pensar que ainda tinham uma chance. A qualquer momento o veneno do seu vinho fará efeito. O Cealord sorriu olhando para o meu vinho. Você venceu a batalha, não a guerra, jovem urso. E meus homens? Eu perguntei, eu tinha trazido 100 guardas comigo, mantendo meu exército do lado de fora. E embora eu duvidasse que ele conseguisse envenená-los, eu tive que perguntar. As pessoas tendem a contar tudo quando têm certeza de sua vitória, embora eu me pergunte como ele reagirá quando ele descobrir que sou imune a envenenamento. Só você, Decealord sorriu. Eu disse que queria acabar com esse derramamento de sangue, e para isso acontecer só você tem que morrer. Ha ha ha. Maldição, suspirei. E no seu plano? Como você planejou me impedir se eu decidisse matá-lo antes que o veneno começasse a fazer efeito? O Cealord olhou para mim, e depois de um segundo sem nada, provavelmente percebendo que não planejava tão longe, ele desembainhou sua lâmina. Eu sou mais do que suficiente para matar você. Ha 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 ha, eu ri, o que aparentemente deixou o Cealord muito irritado. Ó querido, você estava falando sério. Então por favor, permita-me rir ainda mais. Ha 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 ha. Como ousa? O Cealord provavelmente estava prestes a dizer algo como, eu sou o melhor, blá blá, mas eu já tinha merda suficiente por um dia. Então calei a boca dele colocando minha mão em sua boca. E eu terminei, Senhor do Mar, embora não haja absolutamente nada que eu prefira fazer do que ficar aqui e ouvir você gritar comigo até a morte térmica do universo. Eu literalmente tenho 1 milhão de coisas melhores para fazer, como matar Joffrey. Com um enorme sorriso eu o joguei como um saco de lixo na arena, altos suspiros de choque podiam ser ouvidos ao redor, quando pousei ao lado dele. Como você ousa? O Cealord gritou de dor. O ato a seguir contém violência, linguagem grosseira e situações adultas não adequadas para menores. Aconselha-se a descrição do espectador. Eu ri enquanto agarrava o choroso Cealord pela camisa, quebrando seu pescoço como um pedaço de pau antes que ele pudesse processar o que estava prestes a acontecer. É hora de roubar ainda mais Perfect Cell, senhoras, senhores, meninos e meninas, e aqueles idiotas que ainda pensam que podem me vencer. Eu sou Ronard. E vocês podem me reconhecer como o jovem urso ou como o Shao do Ocidente, ou talvez como o poderoso conquistador, mas não é sobre isso que estou aqui para falar hoje. Nesse momento eu tinha a atenção de todos na arena, todos os nobres de Bravos olhando para mim. Vou tomar essa cidade, isso é fato, pode ser de sangue ou não. Vou deixar o povo de Bravos decidir, não sou tão ruim assim, mas você só terá até amanhã ao meio-dia para decidir. Murmúrios podiam ser ouvidos entre a multidão, o medo se espalhando entre eles como uma pandemia, exatamente o que eu procurava, o medo gera submissão. Isso deve dar a todos bastante tempo para se prepararem e se prepararem para lutar comigo. Ou para aqueles que sabem que é impossível me vencer, mas são teimosos demais para se render, tempo para se conectar com seus entes queridos, colocar seus assuntos em ordem, ou talvez apenas mate alguém. Faça um expurgo. Viva um pouco. Porque em 18 horas eu ri enquanto apontava para o Cealord morto. Então, tenha isso em mente e a merda em suas partes, e eu verei você. Tudo amanhã ao meio-dia. Além disso, fique à vontade para orar ao seu Deus, mas spoilers, não vou ouvir. Com isso, saí da arena com meus homens me seguindo de perto, deixando uma audiência muda de nobres que ficaram tão chocados com minha exibição que nem conseguiram pronunciar palavras. Esse discurso foi certamente aterrorizante, disse Sor Barristan. Aprendi isso com um amigo, o nome dele é Cel, eu ri. Bem, ele é realmente bom em tornar as coisas estranhamente atraentes para o público e aterrorizantes, disse Sor Barristan. A guerra às vezes tem mais a ver com jogos mentais do que com soldados, eu ri. Essa é uma afirmação sábia, meu rei. Sor Barristan assentiu. Ponto de vista de Gordon Ramsay Ravenicus. Eu era o chefe real dos Irmãos Dragões, e tudo que fiz foi gostoso pra caralho, que delícia. Eu era o orgulhoso proprietário de 3 estrelas Corchelin. Posso comê-lo agora? Neltarion disse tentando tirar um pedaço do porco que eu estava assando. Cal, você não vê que está cru, seu babuíno estúpido. Eu gritei com raiva, dando um tapa no jovem príncipe dragão. Eu avisarei você quando estiver pronto para ir. Ha ha ha, Raigal riu. Bem feito, idiota, Crow riu. Que porra você chamou de idiota? Neltarion rosnou, fumaça saindo de sua boca. Posso adicionar dragões ao menu. Então parem com suas atividades idiotas na minha cozinha. Eu gritei para eles. Desculpe. Os 3 jovens dragões disseram em uma só voz. Capítulo 80. Bravos levou a sério minha ameaça porque no dia seguinte, antes do meio-dia, eles estavam se rendendo abertamente. Bravos finalmente era meu, mas havia alguns ratos dentro da cidade que eu tinha que erradicar antes de seguir em frente, sendo o Banco de Ferro um deles. Eles eram o principal veneno dentro da cidade, minha cidade, e eu era o antídoto.
Os nobres renderam-se completamente, meu rei, disse Sorbarrista enquanto se ajoelhava diante de mim. Com um sorriso, olhei para ele e disse, perfeito, mande os Imaculados reunirem todos os nobres da cidade, inclusive os banqueiros. Para ter certeza de que não sofreria um golpe no futuro, tive que primeiro reunir todos os ratos em um só lugar e depois expurgar os não confiáveis, deixando apenas aqueles em quem eu podia confiar porque eram leais ou me temiam. Qualquer um dos dois funcionava. Sorbarrista levantou-se do chão e disse, como desejar, meu rei. Com isso o velho cavaleiro partiu para cumprir minhas ordens, deixando-me sozinho em meu escritório. Agora que a cidade era minha, eu não tinha nenhum motivo real tangível para ficar aqui, tinha meu exército e nenhuma oposição real deste lado do mar. Então tive que começar a planejar minha invasão a Westeros. Daenerys permaneceria deste lado do mar para governar as cidades que havíamos conquistado como sua rainha enquanto eu lutava contra os leões no ocidente. Havia muitas outras razões pelas quais eu queria deixá-la em Essos, por exemplo, ela estaria sã e salva e os bebês também. Um homem está surpreso, disse uma voz desconhecida nas sombras. Seguindo o som, encontrei um homem que só poderia ser descrito como um vagabundo, mas tinha um ar perigoso, um homem sem rosto. Está aqui para outra conversa ou? Perguntei respirando fundo, me perguntando o que eles queriam desta vez. O assassino olhou para mim, seus olhos desprovidos de qualquer emoção e personalidade, sem medo, sem raiva, nada além de uma folha vazia de tudo o que nos torna humanos. Um homem não quer nada, um homem não pode te matar, mas um homem pode te machucar. Imediatamente minha mente foi para meus filhos, minha esposa, se eles não pudessem me matar, eles certamente poderiam tentar me machucar. Mas embora a ideia de minha família ser ferida me aterrorizasse, eu havia planejado esse cenário com antecedência por um longo tempo. Daenerys tinha centenas de animais sempre de olho nela e nos bebês, animais que não podiam ser enganados por uma cara falsa. Só meus ursos conseguiam sentir o cheiro de pessoas estranhas a quilômetros de distância. Com uma expressão dura no rosto, voltei meu olhar para ele e disse, o que me impede de destruir sua região? Valar Dohaeris, Valar Morghulis, os homens sem rosto sorriram. Todos os homens devem servir e todos os homens devem morrer, não temos medo da morte, nós a servimos. Isso era verdade, eles serviam à morte e eram como baratas difíceis de matar, porque você não sabe quem pertence à ordem a menos que os veja pessoalmente. Serei honesto, estou confuso sobre por que você está aqui. Um homem queria fazer um acordo, informou-me o homem sem rosto. Continuei e suspirei, talvez fosse benéfico para mim. O assassino começou a explicar como a única coisa que sua guilda queria fazer em troca de nunca atacar ou atacar minha família de qualquer maneira era permitir que sua guilda me enterrasse quando eu morresse. Pedido estranho, mas eu ainda estava um pouco cético. Mas quando perguntei se queriam usar meu rosto ou algo assim, ele disse que não. Que o que eles queriam era me entregar pessoalmente ao Deus da Morte. Então, vendo que tudo o que eles estavam realmente pedindo era um funeral gratuito para meu antigo corpo no futuro, eu balancei a cabeça feito. Um homem está satisfeito. Com isso o estranho assassino foi embora, me deixando com mais perguntas do que respostas. Mas pelo menos eu tinha um espinho a menos na minha bunda para me preocupar totalmente, no mínimo. Bem, isso foi estranho, eu suspirei. Ponto de vista de Oberyn Martell. Quando cheguei a Bravos fiquei mais do que surpreso ao ver que a cidade estava completamente tomada pelo jovem urso. Ele conseguiu fazer isso em menos de uma semana. Isso é surpreendente e assustador. Quão bom era esse pirralho na guerra, para liderar os Dothraki ele tinha que ser forte, e para vencer guerras ele tinha que ser inteligente, uma combinação realmente assustadora. Fale da sua vida, fui abruptamente parado por um guerreiro imaculado, apontando sua lança para mim. Meu nome é Oberyn Martell, fui enviado aqui pela rainha, eu ri dando um passo para trás. Vou deixar o rei agora, não se mova, o Imaculado, sempre direto ao assunto, sem graça, mas que nostálgico, me lembra dos velhos tempos, quando eu estava viajando por Essos treinando entre eles. Rude, pelo menos me dê seu nome, eu sorri. Lancelot, Lancelot, bem, esse era um nome estranho para um Imaculado, se bem me lembro, seus mestres os forçam a mudar de nome todos os dias, e seus nomes geralmente seriam algo insultuoso e humilhante. Não se preocupe, vou esperar aqui. Eu acenei para ele. Ponto de vista de Ronard Mormont. Oberyn chegou, e um pouco tarde se você perguntar, mas suponho que o que realmente importa é a intenção. Com a casa dele tive o apoio de 2 das 6 grandes casas de Westeros. Os Greyjoy eram coisa do passado, então não posso contá-los. Agora tudo o que eu precisava fazer era pegar alguns navios e mover meu exército para o oeste, e começar a planejar minha estratégia. Do alto da minha cabeça eu tinha muitas ideias, muitas delas envolvendo ratos, pois o desembarque dos reis tinha milhares delas, mas eu teria que esperar. Meu rei, Oberyn curvou-se. Vamos direto ao ponto, certo? Eu sabia o que ele queria e ele sabia o que eu queria, então por que fingir? Eu sei que a única razão pela qual sua casa está se juntando a nós é para destruir os Lannister, o que é totalmente normal, eu odeio esses leões na maior parte também, mas o que vem depois disso? Eu não queria aliados que me virassem as costas quando sua vingança pessoal estivesse concluída, eu queria saber até que ponto eles permaneceriam. Oberyn olhou para mim, e depois de um segundo cantarolando começou a rir. Um homem de negócios direto, posso respeitar isso, não se preocupe. Você terá a lealdade de Dorne contanto que nos deixe receber nossa retribuição. Por no final disso, seu tom de voz era sombrio e frio, o completo oposto de seu comportamento normal e alegre, como se um interruptor dentro dele tivesse sido desligado. Então não teremos problemas, eu balancei a cabeça se tudo que eles queriam em troca de sua lealdade fosse Tywin, a montanha e o outro idiota que fudeu sua família. Eles poderiam tê-los, eles são seus para fazer o que você quiser, por favor, mas deixe Joffrey comigo. Então, farei o meu melhor para servi-lo, meu rei, Oberyn sorriu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos.
Obrigado. Novel.